Bom dia pessoal, bem-vindos ao Terceiro Anel e à rubrica da revista de imprensa. Hoje é sexta-feira, 30 de maio, temos o mês a acabar, temos o André Vilas-Boas armado ao pingarelho e ainda notícias do mercado do Benfica. Vamos ver as nossas manchetes? Vamos a isso. Pois é, meus amigos, hoje é dia 30 de maio. No dia 30 de maio de 1973, o Benfica, acabadinho de se sagrar campeão nacional da época 72-73, iniciava assim uma digressão na Ásia, mais concretamente em Hong Kong, onde defrontava então um combinado local chamado Curling Hill. O Benfica surpreendeu então a equipa local e com futebol avassalador chegou ao intervalo a ganhar por 5-0. Na segunda parte, o Benfica acabaria por acalmar um pouco as suas hostes e deixaria a equipa da casa marcar um golo, acabando assim o resultado final num 5-1 para os encarnados, mostrando uma vez mais que o Benfica já era uma potência do futebol mundial e que continuava a expandir assim a sua marca pelos 4 cantos do mundo. Agora sim vamos então ver as nossas capas, mas não sem antes recordar que hoje é final do mês. Para já, ontem estivemos em direto no Zona DRS, no nosso podcast sobre Fórmula 1, onde fizemos assim um rescaldo do Grande Prémio do Mónaco e também a divisão do Grande Prémio de Barcelona, que vai decorrer este fim de semana na Catalunha, mas também para recordar que por ser final do mês, já acabou então a mini rubrica da Santíssima Trindade do Benfica, aquela rubrica onde eu convidei amigos aqui do canal a vir falar quem tinha sido o melhor presidente, melhor treinador e o melhor capitão que tinham visto. E assim sendo, hoje ao final do dia, irei eu lançar o vídeo daqueles que são as minhas opções, ou seja, o melhor presidente que eu vi, o melhor treinador que eu vi e o melhor capitão que eu vi. Por isso já sabes, mais logo ao final da tarde haverá novo vídeo aqui no canal. E agora sim vamos então ver as nossas capas e começamos como sempre com o nosso jornal amigo do Norte, o jogo. André Vilas-Boas, arrasador. O presidente dos Dragões fala de um clima de crispação entre os grandes e pede a ação firme de Pedro Proença. Diz ainda o mesmo que as frases do Rui Costa são graves e levantam suspeitas. Varandas condena instituições com sobranceria e hipocrisia. E a Federação assiste impávida e serena a este carnaval. Entretanto, Gabriel Veiga aceita reduzir 90% do seu salário e, confirmada a notícia do jogo, Alan Varela comprometido até 2030. Entretanto, o Centro de Alto Rendimento com um protocolo assinado. E é assim, há aqui realmente algum fundo de verdade nas palavras de André Vilas-Boas. A forma como Frederico Varandas fala é realmente com sobranceria. As frases do Rui Costa levantam suspeições e preocupação, na minha opinião, e já o disse várias vezes, quer a Liga, quer a Federação, assistem a isto impávidos e serenos sem fazer nada. Eu acho que há muito tempo que falta liderança capaz no nosso futebol. E daí, cada vez mais, sermos um produto infravalorado. Ainda aqui no Sporting, Mateus Reis, Maxi e Kenda com processos disciplinares. O lance com Belotti e redes sociais podem custar caro aos 3 leões. Ainda entretanto aqui a esposa do brasileiro denuncia ameaças de morte. Já aqui no Braga, Salvador eleva a fasquia. Discurso ambicioso na tomada de posse. E entretanto aqui na seleção, Sub-17 na final do Europeu. Meia-final com a Itália decidida nos penaltis. Agora a França é o adversário na decisão de domingo. E aqui, desde este humilde canal, os meus parabéns à seleção sub-17 portuguesa e também boa sorte para essa final de domingo, que bem vão precisar, pois ao fim e ao cabo estamos a falar de uma das melhores seleções de jovens da Europa, a nossa e também o nosso rival. Ainda aqui em Itália, Conceição deixa Milan, o treinador pode rumar a Lazio. E ainda aqui no ténis, Henrique Rocha soma e segue. 5º triunfo seguido em Roland Garros. E parece então que o nosso ténis está assim de vento em popa. Relativamente aqui a Sérgio Conceição, também já o tinha dito ontem à noite, no prolongamento o Milão já tem novo treinador. Mas a nós o que nos interessa é assim o primeiro destaque do nosso Benfica. Adeus anunciado de Di Maria, argentino confirmado no Rosário Central após o Mundial de Clubes. E, entretanto, as águias já trocam documentos para vender Carreras ao Real Madrid. E isto não é nada mais, nada menos do que uma pura mentira.
Eu ontem já partilhei no meu Instagram uma história que foi assim publicada pelo Chiringuito. Estamos a falar do seu diretor, José Pedrerol, que é alguém bastante amigo do círculo privado de Florentino Pérez, onde disse que é um facto que o Real Madrid está interessado no jogador, mas o Benfica respondeu que a cláusula ou nada, pois o Benfica conta com o jogador para o Mundial de Clubes. E entretanto o Real Madrid já está a equacionar a ativar o plano B, um nosso velho conhecido de nome Alejandro Grimaldo. Vamos agora ver então o que é que dizem os jornais da capital e começamos como sempre com o jornal O Record. Renato cai, a decisão está tomada. A exibição no Jamor até agradou, mas recorrentes lesões ditam saída do médio. Encarnados deixaram passar o prazo para exercer a opção. Entretanto, Di Maria, oficializado no Rosário, mas ainda joga o Mundial de Clubes ao serviço do Benfica, com que então agradou a exibição na final da taça. É assim, esta notícia é tão ridícula, que eu nem consigo comentar. Desde isto, o Renato cai, passou o prazo para exercer a opção e que ficaram agradados com a sua exibição na final da taça. Ai, meus amigos, esta prensa da Média Livre tenta-nos enfiar com cada barrete. Mulher de Mateus expõe ameaças de morte e mensagens de ódio. Lateral, Kenda, Maxi e Sporting SAD com processos disciplinares. E as águias também se queixaram de Gyökeres e Yulmand. E entretanto já conheceu a academia, Koshorashvili já esteve em Lisboa. E o Chelsea está mais longe de Gyökeres. Aqui, respectivamente, a estas mensagens de ódio e ameaças de morte, já o disse há 2 dias atrás, estou completamente contra este tipo de situações e só espero que os benfiquistas, se realmente há algum benfiquista a fazer este tipo de ação, que na minha opinião, para além de ser crime, como é evidente, é sempre reprovável, deve parar de imediato, porque só vão conseguir a beatificação de um jogador que agrediu um nosso atleta. E assim sendo, isto vai ser sempre uma atenuante. Ainda aqui no Futebol Clube do Porto, Vilas Boas contra todos. Não poupa os rivais, nem líder da Federação e Liga. Sobre Varandas diz que a liberdade dele para corrigir os árbitros tem de ser punida. E sobre o Rui Costa diz que as frases são graves e levantam suspeitas. Sobre Proença diz que chegou à altura de dar um murro na mesa. E diz ainda que na Cimeira de Presidentes tivemos um nim em tudo. Isto relativamente a Reinaldo Teixeira. Ainda aqui no Sub-17, seleção na final. Após empatar com a Itália a 2 bolas, mas ganhar nos penaltis por 4-3. França é o adversário de domingo. E no ténis, Rocha imita Borges. Portugal volta a fazer história em Roland Garros. Nunca houve 2 tenistas na terceira ronda de um grande slam. Aqui está então, uma vez mais, o destaque merecido para os atletas portugueses. Só é pena não terem direito a uma digna fotografia na capa, pois ao fim e ao cabo é um feito inédito e nem houve espaço para pôr uma mísera fotografia. Enfim, prensa da Média Livre. Vamos agora ver então o último destaque dos jornais esportivos e ver o que é que o Jornal A Bola tem para nos dizer hoje. Guerra aberta. André Vilas-Boas ataca Federico Varandas e Rui Costa. Sobranceria e hipocrisia como nunca vi, diz o presidente do Futebol Clube do Porto sobre o líder dos Leões. Ainda aqui as frases de Rui Costa são graves e levantam suspeitas. E chegou a altura do presidente da Federação dar um murro na mesa. Ainda aqui no Sporting, Rui Borges quer continuidade de Mateus Reis. E ainda a mulher do brasileiro revela ameaças de morte. E o Conselho de Disciplina instaura processos disciplinares aos 3 jogadores. Ainda aqui Eduardo Quaresma renuncia aos Sub-21 e Frank Israel nos planos para 25-26. Aqui está então o Sporting e os seus destaques. Como é evidente, todas estas situações que ocorreram no final da taça eram alvo, como é evidente, de processos disciplinares. Com isto não quer dizer que os jogadores do Sporting venham assim a ser castigados. Eventualmente até poderá ser o Mateus Reis, mas duvido que sejam todos. Ainda aqui no ténis, Henrique Rocha na terceira ronda de Roland Garros, Portugal na final do Europeu Sub-17 e em Itália Sérgio Conceição deixa o Milão. E aqui numa entrevista à Bola, Kiko Costa diz que quer ganhar a Champions pelo Sporting. E no basquetebol, Benfica na final da Liga. Mas a nós o que nos interessa é assim o desporto, aliás, é o destaque do desporto principal, que é assim o futebol sénior. Di Maria confirmado no Mundial de Clubes e também no Rosário Central. Os encarnados fazem participações contra Mateus Reis, Kenda, Yulmand e Gyökeres.
e Rui Costa ainda estuda a possibilidade de avançar para as eleições de outubro. E isto foi mais outra palhaçada do nosso Benfica no dia de ontem. Primeiro foi o Rosário Central a anunciar a contratação do jogador Di Maria, como é evidente já sabia que mesmo não ia continuar ao serviço do Benfica, e depois saiu então um comunicado a anunciar também novamente que Di Maria ia jogar o Mundial de Clubes ao serviço dos encarnados. Enfim, uma situação que não era necessária. O Benfica podia ter emitido um comunicado no início da semana passada dizendo que Di Maria não iria renovar, mas iria jogar, e que o Benfica desejava toda a sorte do mundo para continuar o seu destino na Argentina, pois o Benfica já sabia que o mesmo ia jogar ao serviço do Rosário Central. É assim, meus amigos, está feita então a revista da Prensa Desportiva Nacional. Como é evidente, hoje há muitos destaques aqui para tudo e mais alguma coisa. Como é evidente, as palavras de André Vilas-Boas vão ser assim bastante faladas nas próximas horas e vão ecoar nos 4 cantos de Portugal, pois ao fim e ao cabo, André Vilas-Boas também disparou em todas as direções. Quero ainda recordar, antes de acabar o vídeo, que daqui a uma semana teremos então o Benficando o dia todo, a nossa rubrica de 24 horas, que vai começar de sexta para sábado às 4 da manhã, ou seja, no dia 7 de junho, e só vai acabar às 4 da manhã de sábado para domingo. Por isso já sabes, se não tiveres planos para o próximo sábado, entre as 4 da manhã e as 4 da manhã, estarei aqui em direto com muitos convidados. Mas segunda-feira irei publicar um vídeo a explicar um pouco melhor como é que isso vai funcionar, até porque vai haver muitos prémios para ti aí em casa. É assim, está feito então o vídeo, espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha e subscreve. Já sabes, para cá se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Tenham uma boa sexta-feira, tenham um bom fim de semana e viva o Benfica!